Fiz uma propaganda aqui, ele fico- ficou emocionado. Mas é isso, meus irmãos. É bacana essas oportunidades, né? E a utilidade do som, né? Do áudio, do vídeo dentro da igreja é muito grande, né? Porque é da onde às vezes a gente capta a aprendizagem, né? E se a gente não tiver clareza da mensagem que né? Está sendo proferida, dita, lida de forma legível, de forma direta, a gente acaba perdendo algumas oportunidades de poder aprender, né? E aprender da melhor forma, que é entendendo os detalhes. Mas para a gente, de fato, iniciar, eu vou pedir a um irmão voluntário, né? Irmão Bebego, que inicie, né? Na verdade, que dê continuidade a esse momento de aprendizagem que nós vamos fazer nesse momento, né? Faça uma oração aí para a gente iniciar. Amém. Então vamos lá. Todos veem o slide, né? A apresentação. E eu faço de novo uma ressalva de que os irmãos fiquem à vontade para poder interromper, né, em qualquer momento para contribuir, para poder fazer algum tipo de observação, para corrigir também. Então, fiquem à vontade. Um reino de comensalidade e agregador, né? Esse é o nosso terceiro tema. O próximo, no mês seguinte, o pastor Coriolano vai estar concluindo. Pode passar, Dinho. Sobre o tema, nós vamos, né, ler no livro de Marcos, tá? A gente não vai começar a ler agora, mas é bom já abrir a Bíblia. Capítulo 6, a partir do versículo 30 até o versículo 56. Os irmãos já deixem as suas Bíblias abertas, mas a gente vai fazer uma leitura dividida. Então, a gente vai deixar para os próximos slides. Ok, Dini? Bom, dando continuidade ao que a gente já, né, nesse terceiro domingo, do que a gente já vinha sendo lido, sendo visto, estudado, comentado, né, refletido, a gente segue com um tema que fala de comensalidade e agregar, um reino de comensalidade e agregador. Tem pessoas ilustres ali. Ó. Nós vimos na primeira lição, né, e refletimos um pouco sobre o poder de Deus, né, sobre o mundo, sobre a vida das pessoas, como é que ele desenvolvia isso, da onde vinha esse poder,
quais foram os exemplos, né, a história de profetas que também eram instrumentalizados, né, serviam para atender necessidades geralmente ligadas a uma pessoa, né, necessidades também ligadas a circunstâncias. Vimos que Deus tem poder sobre a natureza, ao ponto de acalmar um mar turbulento. E esse poder também tinha a capacidade de transformar, né? De trazer o morto à vida, de fazer o coxo andar, de fazer água se transformar em vinho. E se a gente for fazer uma pesquisa, né, nos evangelhos, a gente vai perceber ainda mais e mais milagres, né, que comprovam o poder de Deus e, na verdade, de Jesus Cristo, né, sendo também um instrumento de Deus para a realização de milagres. E os discípulos também, né, compartilharam dessa possibilidade de sim fazer milagres. Na segunda lição, a gente pode recuperar aí uma reflexão sobre como Jesus era visto. Vocês irmãos estão lembrados. Nós falamos um pouco sobre Nazaré. Eu acredito que a tia Conceição está lembrada. Fizemos uma visita a Nazaré, que não é Nazaré das Farinhas, não foi isso, tia? E guardamos algumas características de Nazaré. Por exemplo, Nazaré, na época de Jesus, tinha 30 mil metros quadrados. Né? Um distrito. Lugar muito pequeno, muito simples. Isso. Menor, por exemplo, como a gente pode perceber, a tia fez a observação, né? Distritos aqui próximos, como, por exemplo, Parafuso, né? E eu acredito que guardado algumas semelhanças, inclusive com a questão de uma estrutura, né, bem simples, como foi dito, inclusive, no texto que a gente pesquisou. E a gente pôde perceber ali naquela lição que, como Jesus era visto pelos seus, como ele era visto em relação ao lugar onde ele viveu boa parte da vida. Então, quem era aquele que saía de Nazaré e qual era a expectativa que se tinha das pessoas que moravam naquela região, naquela comunidade. Você tinha a questão também da visão das estruturas de poder, né, das pessoas que ocupavam os lugares que dominavam, né, na estrutura do Império Romano, na estrutura local daquela época, né, os fariseus, os saduceus, os escribas e tudo mais. Então a gente pôde, naquela lição, pensar um pouco como era, né? Sim, sim. E a gente pode observar o quanto isso também implica, né, no que o povo via de como era Jesus, né? Da pouca validade que ele tinha social, né? Não, não. Sim, com certeza. A expectativa era outra, né, mesmo? Era ele ocupar o lugar de César. Mas foi uma decepção grande, eu acredito. Até hoje, né? Então a gente passou, né, por esses lugares e hoje a gente vai falar um pouco desse reino, né? Desse reino que é de comensalidade, desse reino que é agregador. E para isso a gente vai agora também, né, se reportar ao que é esse reino de Deus. Né? Como é isso? Então, eu fiz aqui algumas observações que a gente pode refletir, né, nessa manhã sobre
que reino é esse? Né? Então, a gente coletou ali algumas características. E a gente pôs ali, reino dos céus igual a reino de Deus, igual a vida eterna. A gente tem ali termos que são entendidos por Mateus, Lucas e João. Né? Cada um tem uma expectativa a partir desse reino, de como esse reino é visto por eles. Então, nós temos ali, em Mateus, ele vai descrever a característica, né? Então, na primeira, ele é comparado a um grão de mostarda, e o reino de Deus é soberano e agregador. Né? E a analogia que é feita é justamente sobre a questão é que não há como ter algo similar. Né? Quando você fala de soberania, e aí é uma reflexão minha, com certeza, os irmãos também podem compartilhar de outras e pode até participar falando do que acha. Você não tem similaridade com qualquer outro tipo de proposta, ou de sistema, né? Ou de método. Né? Esse reino de Deus não se enquadra nisso. A gente não consegue compará-lo com qualquer outra ideia, né? E a gente pode entender assim, uma ideia transformadora, uma ideia que propõe a mudança na sociedade, por exemplo, que se iguale ou que se compare a essa soberana, né? Soberana proposta de reino de Deus. Que aí a gente volta, minha irmã, para a situação de que eles não entenderam, né? Esperavam César dominando de uma forma talvez melhor, mais justa, mas se comparando a um sistema terreno, né? A uma forma de domínio terreno, e o reino de Deus não tem nada a ver com isso. Tanto é que Jesus não era o que se esperava, muito pelo contrário. Né? Se via Jesus como uma pessoa sem valia, principalmente dentro da sua terra, Nazaré, onde era bem conhecido, né? Filho de Maria. Então, a gente tem essa característica marcante e agregador pelo fato de não dispensar nenhuma pessoa dessa possibilidade de fazer parte desse reino. Né? Um reino que propõe um convite para que a gente participe dele. O reino que não dispensa, né? Mas que chama, que convida as pessoas para estarem juntas, que agrega, né? Mais ou menos como nós estamos aqui, juntos. Então, é uma reflexão que a gente precisa fazer em relação a isso, né? De como a gente entende o reino de Deus. E a gente segue, né, nos versículos que tem lá de 31 em diante, que esse reino de Deus é fermento também, o poder de influência do reino. E a gente constata isso também nas histórias passadas em relação à influência que Jesus tinha sobre a vida dos discípulos, das pessoas que andavam com ele. De entenderem seus ensinamentos ao ponto de uma forma muito direta e muito voluntária, cumprir, né, o que se era orientado. Né? Vocês vão seguir, não leve mochila, né? Não, é, deixe toda essa carga, né, esse sobrepeso de coisas, de objetos e vão adiante. Vocês vão encontrar situações adversas e ensinou como lidar com elas. E a gente vai ver também que no versículo vai falar que eles voltam dessa investida, né, com muitas histórias, com muitas experiências. Então, é um reino que
lhe mostra um caminho e que lhe influencia e que lhe motiva a percorrer esse caminho. E que nesse caminho você observa que não tem mais como você voltar, né? É uma influência que vai para o profundo do seu ser, da sua alma, do seu consciente, né? E que essa influência ela é alimentada, realimentada, retroalimentada, e ela se move, ela é dinâmica, e ela é inquieta, né? Ao ponto de que você não consegue retroceder, você só tende a proceder. E a gente vai para a terceira parte, que é a pessoa compra um campo, né? A compra de um campo e a pérola de grande valor. Que o reino de Deus é o maior tesouro que alguém deve investir, tudo que tem para comprar. E aí me vem, né, um exemplo que foi a do jovem rico, né? É bem batida, né? Mas eu acho que é o contraponto. Quando a gente entende a proposta do reino de Deus, a gente tem uma tendência forte a querer operar esse reino, né? Nada tem mais valor do que o reino de Deus, no sentido de fazer com que a sua vida coopere com esse reino. A gente aprende na igreja, eu que tenho 45 anos de idade hoje, né? E vivi praticamente esses 45 dentro da igreja, a gente começa a atender uns princípios básicos, né? Aprendi dentro de casa, com Dona Leonaia ali que está sentada. E eu tinha a figura do reino de Deus como a própria igreja, né? Na adolescência e tal, início da juventude. E em casa a gente aprendeu a priorizar esse momento, a priorizar esse lugar, a priorizar a estar presente, a colaborar, né? A estar junto, independente da circunstância, né? Não foi poucas vezes que nesse reino de Deus, eu e seu Samuel carregávamos caixa de som nas costas, dali né, do bairro perto da rodoviária do Papamel até o 2 de julho, né? Em uns cultos de domingo à tarde, rapaz, que perversidade, hein, senhor? Debaixo do sol quente, né? Entendendo. Mas eu levava peso também, viu? Não era, seu Samuel? Eu levava as caixas de som nas costas, né? Você lembra? E era essa noção que a gente desenvolvia sobre esse reino, né? Um reino colaborativo, o reino que se concretizava nessa presença daqueles crentes na casa de pessoas que ainda não sabiam quem era Jesus, e a gente entendia, né, que essa atividade de levar a reflexão, de levar a palavra, de influenciar, porque o reino de Deus também tem esse poder de influenciar, as pessoas a mudarem suas vidas para uma vida mais coerente com aquilo que a gente perseguia dentro da nossa fé e dentro de uma base bíblica de que seria o melhor para a vida daquelas pessoas. E a gente abria mão de tudo, né? Do sono de domingo de tarde, de outra atividade que talvez pudesse ser mais prazerosa, e de momentos talvez, né, que fosse para a gente melhor, mas a gente entendia que o reino de Deus é essa pérola tão preciosa que fazia com que a gente deixasse todas as outras coisas e se voltasse para o cumprimento, para a operação do reino de Deus, né? E apesar do jovem rico ter toda
esse conteúdo, né? Inclusive pela lei, que já expressava como era a vida devota, né? A Deus e a todos os seus ensinamentos, ele via como empecilho a questão de se descolar, né? Se descolar do que ele tinha como mais precioso, que a Bíblia vai dizer que são seus bens, porque ele possuía muitos. Mas não é só coisas materiais, a gente sabe que a gente se apega a muitas outras coisas, né? E onde é que está essa identidade nossa? Onde é que está o nosso âmago, o nosso estômago? Onde é que ele está ligado? A gente tem, de fato, a capacidade de poder julgar essa qualidade, o que se propõe o reino de Deus, ao ponto, né, de se apegar a ele e a todas as outras coisas que nós possuímos ou que nós vemos como importante deixar para trás e se propor a operar por inteiro esse reino de Deus. Então eu entendi que esses 3 pontos seriam, né, básicos para a gente refletir sobre o que é o reino de Deus. Né? Ele é prático também. Né? Não é uma coisa que vive só no campo da ideologia, da ideia, ou que a gente ainda está esperando. Ele já começou com Jesus e está dando prosseguimento. Vamos lá, Dini. E aí vem o outro ponto que a gente vai estudar, que é a comensalidade. Comensalidade, ela é entendida não só como uma palavra só, né? Somente uma palavra, mas ela traz uma ideia de uma composição, né? De uma coisa com outra. E aí eu vou ler aqui, o negócio está me atrapalhando ali, eu vou ler Cardo. Um texto que eu fiz uma pesquisa e encontrei essa explicação que eu acho que melhor explica o que é comensalidade. Comensalidade deriva do latim mensa, que significa conviver à mesa. Isto envolve não somente o padrão alimentar ou o que se come, mas principalmente como se come. Assim, a comensalidade deixou de ser considerada como uma consequência de fenômenos biológicos ou ecológicos para tornar-se um dos fatores estruturantes da organização social. A alimentação revela a estrutura da vida cotidiana do seu núcleo mais íntimo e mais compartilhado. A sociabilidade manifesta-se sempre na comida compartida ou na comida compartilhada. Interessante isso, né? Os irmãos poderem refletir sobre isso, eu acho assim que é a maior expressão de fato, né? De como é viver, acho que no mais profundo sentido da palavra do compartilhar, né? Mas é um compartilhamento no qual você tem uma naturalidade muito grande em fazer. É uma coisa muito espontânea, é uma coisa que se faz com muita entrega, né? É uma situação muito íntima e que você compartilha dessa intimidade e que isso tem um alcance muito grande porque contagia a gente quando a gente promove e exerce a comensalidade. E isso é estudado, inclusive, como cultura também, né? Como costume. E a gente está vendo no tema que isso faz parte do reino. E aí, agora, exemplificando, na minha mente vem quando a gente consegue fazer aqui o dia do membro, né? Yuri que gosta de fazer propaganda, e depois ela gosta de dar base bíblica, né, para
tomar bebidas doces, comer gordura. A questão nem é tanto o alimento, mas é a forma que a gente consegue praticar isso, né, dentro de um ambiente comensurado, onde todos fazem parte da mesma mesa e comem de um alimento onde eu como especificamente aquele alimento e todos os outros comem da mesma comida, do mesmo alimento, né? Todos têm a mesma participação, todos se alimentam da mesma forma, na mesma quantidade, né? Tem acesso a comer mais porque está sentindo mais fome, né? E todos são ligados de uma intimidade profunda, porque se alimentar também tende a ser uma ação reservada, né? Tende a ser uma intimidade. Ninguém abre sua casa na hora do almoço ou da janta e sai convidando todo mundo para comer, né? E lá em casa, né, ambas as famílias, né, tanto a minha como a de minha esposa, quanto a de Yuri, a gente sempre teve uma reverência muito grande na hora de se alimentar, né, de estar à mesa. No caso de Yuri, a referência era de um japonês, em que não existia a possibilidade de ter televisão na hora da comida, né? Todos sentavam à mesa para almoçar, jantar e fazer suas refeições. Eu falei bem do som, ele está querendo ratear agora, né? Então, lá em casa era a mesma coisa. A gente tem uma tendência de se juntar e de se agregar, né, para poder se alimentar. E aí a gente ouve, por exemplo, de minha avó Lourdes, que na casa de seu Neco, a gente não come com a mesa desforrada. Então, antes de todo mundo sentar na mesa, ainda tinha um ritual, o de forrar a mesa, né? Porque a comida, o alimento tinha que estar repousando ali em um lugar minimamente organizado. E eu fico processando tudo isso, né? E essa lição é uma oportunidade. Pode baixar o volume se for o caso. E essa lição é uma oportunidade da gente retratar e da gente refletir sobre o reino de Deus sendo um reino de comensalidade. O reino onde todo mundo se desfruta do momento, onde esse momento tem que ter uma característica, inclusive, de gratidão, né? De que é um momento especial e que a gente abre mão de todas as outras coisas, né? Que a gente pode retratar aqui como televisão, uma conversa paralela, ou um outro interesse que se tenha, como foi retratado nas características do reino de Deus, para poder desfrutar desse momento. É um momento onde não há acepção, é um momento onde não há melhor ou pior. É um momento onde todos comem o necessário, todos se nutrem do necessário para poder estar bem, comem e bebem e ficam felizes, né? Então, é um sentido muito profundo. Então, depois da gente ter refletido um pouco sobre essa primeira parte, a gente agora sim vai entrar no texto de Marcos 6. Na verdade, vamos para uma outra. Eu pensei que era já, mas me confundi. Não, pode passar, né? Sobre a questão do agregar, do reino agregador. Reunir em uma só todas as partes que não têm entre si ligação natural. Essa é uma questão também, né, que a gente pode refletir quando a gente lê que como é que você consegue juntar todas as partes quando essa naturalmente não tem ligação nenhuma.
Fazer com que se juntem pessoas ou coisas. Reunir, congregar. Agregar a multidão. As multidões nos evangelhos são formadas por representantes de vários subgrupos. Os religiosos, os escribas e fariseus, os não religiosos e céticos, né, os publicanos e pecadores, e o povo de modo geral, místicos, crédulos e carentes, como ovelhas sem pastor. Então, o sentido de reino agregador, e aí complementando o que a gente já pensou aqui, já falou, ele vai dentro da complexidade do individual, né? E ele vence essa diferença. Porque na comensalidade, e entendendo que isso é agregador e que isso agrega e que o reino de Deus tem essa característica, a gente vence as diferenças, entendendo que o mais importante é a culminância, né, de estarmos juntos e de estarmos desfrutando de um momento único e de um único objetivo também. E a gente não consegue, né, impedir esse ajuntamento, essa comensalidade, simplesmente pelo fato de sermos diferentes. Simplesmente pelo fato de pensarmos diferentes. De termos cores diferentes. De termos condições sociais diferentes. De termos intelectos diferentes. De termos opiniões diferentes. Então, mesmo aquilo que naturalmente não se juntaria, aquilo que naturalmente teria, como é que eu falo, curto-circuito, né? Aquilo que daria trabalho de se juntar no reino de Deus, agrega. E aí outra análise que a gente vai começar a fazer é em relação a essa multidão, a esse povo agregado, né? Como ele era composto. Então, naquela multidão que a gente viu no transcorrer dos textos e das lições, que seguiam Jesus, né? Lógico, com interesse de aprender, com interesse de ser curado, com interesse de poder ser restaurado, de poder de alguma forma ter atendido ali sua esperança, sua expectativa. Ele era composto de muita gente diferente, de lugares diferentes, de situações diferentes. Inclusive, pessoas que se a gente visse na prática, a gente dizer, mas você? O que é que você quer, né? E aí a gente deve pensar nos objetivos dessas pessoas. Né? Era, de fato, aprender com Jesus? Era, de fato, atender uma esperança? Era, de fato, obter uma cura? Então, alguns guardam em si uma esperança, acredito que muito legítima, né? De se recuperar, de se transformar, de entender a proposta e de poder ir, né, ao encontro disso e desenvolver. Outros observavam e acompanhavam Jesus, com certeza, para condená-lo, né? Para pegaram ali num ponto em que ele pudesse se denunciar, e como aconteceu, lógico, né? Poder afligir a ele uma punição tão severa que nunca mais ele movimentaria multidão nenhuma nessa ideia de comensalidade e de agregação. Então, é essa complexidade que o reino de Deus traz, mas de que uma maneira muito simples. Se trata de uma coletividade que preserva a individualidade. Né? Como é que um reino fala do todo
no sentido de que ele não dispensa ninguém, mas, ao mesmo tempo, ele valoriza a individualidade de cada pessoa. É difícil de entender, né? A nossa mente está ligada muito ao generalismo, e quando a gente generaliza, a gente passa por cima de características, necessidades diferentes. A gente atropela tudo o que não é igual, né? Talvez o que é mais fraco, talvez o que é mais inapto. E aí me vem na mente o darwinismo social. É o que se tinha no Brasil em 1930, 1900. Né? Uma raça pura. A intenção era que, no decorrer do crescimento da sociedade brasileira, a gente só tivesse um tipo de raça, a raça branca. Né? E se você for ler a história do Brasil, você vai perceber que muitos intelectuais da época operavam esse tipo de pensamento, de reflexão sobre a sociedade brasileira. E isso, para mim, é um fato histórico que se contrapõe ao reino de Deus, cuja a diferença não tem o mínimo peso. Pois todos nós somos iguais. Iguais. Completamente iguais. Pronto, Dini, vamos agora a gente... Pode falar. Pode falar. Mas é pertinente, observe. Se tiver outro irmão também que queira participar, falar alguma coisa nesse sentido, fique à vontade. Pode interromper. Se eu estiver falando, pode levantar a mão e pode interromper. Mas o que o irmão Françu falou, de fato, é uma realidade, né? Que persiste. E, para mim, é uma potestade maligna, né? Esse termo, desse pensamento e desse discurso falado, atendido, né? Executado, porque quem opera o reino de Deus, e somos nós, esse tipo de discurso não cabe, né? Ainda mais conhecendo a nossa história. É possível que a gente não aprenda, né? Inclusive, é uma deficiência que nós temos. A gente limita o nosso entendimento sobre a história, porque a gente, às vezes, não tem interesse de ler, né?
de se informar de como foi isso, a gente acaba esquecendo pela vida cotidiana, pela vida do presente, pela vida secular que ocupa o nosso tempo, e a gente deixa de fazer certas reflexões, às vezes entra de qualquer jeito dentro de uma situação como essa, até apoiando, né? Até apoiando movimentos e pessoas que promovem a discriminação, que promovem a violência a outras pessoas, pelo fato das pessoas serem diferentes. E no reino de Deus não existe isso. Né? Isso é um ponto. Contra isso não existe nem diálogo. Né? Não tem melhor ou pior. Agora só que na sociedade, infelizmente, a gente lida com isso. E lida com isso até hoje em ambientes comuns, que a gente frequenta. E, infelizmente, como o irmão François acabou de relatar, até dentro da igreja. Houve do púlpito sobre isso. Que para mim é uma imoralidade. Porque primeiro a lei fala contra, né? Uma questão social direta, não tem que nem que se discutir sobre o que é uma lei constituída dentro de um país e que se fala contra o racismo e contra outro tipo de movimento, como a intolerância religiosa e outras coisas mais. E a pessoa falar de púlpito que está declarada a guerra, né? Não, que é isso? A pessoa é diferente, tem que morrer. E fora isso, o reino de Deus, através da palavra, da sua própria palavra, a palavra de Deus, esclarece como é que esse reino funciona. Então, para mim, vai além de uma mente entenebrecida, né? É um sujeito possuído por uma legião, que não é possível uma coisa dessa. E aí a gente segue. Vou ler aqui o texto. Jesus tinha interesse e compaixão pelas multidões, por esse povo completamente diferente um do outro. Ele as via aflitas, exaustas e dispersas, sem liderança. Para Jesus, a multidão não era uma mera categoria. A multidão está repleta de gente com aspirações, sonhos particulares, dores e desejos íntimos. Todos os discípulos de Jesus vieram da multidão. Na verdade, todos somos da multidão. E nela somos reduzidos a um número estatístico. Nesse sentido, a multidão é um aglomerado que tende a descaracterizar a alma, os sentimentos, a singularidade de cada indivíduo. Mas para Jesus, o reino de Deus agrega a multidão e, apesar do número, ele enxerga cada um. Pedro, João, Judas, Madalena, a cananeia, Zaqueu, as crianças, eu e você. Agora, eu acho que tinha não. Então fui eu que. Meus irmãos, aqui eu atropelei o texto porque eu li errado ali, tá? Mas nós vamos agora, já com as Bíblias abertas, ler o texto de Marcos, né, cujo eu tinha dito. Então, vou pedir a um irmão que leia do 30 ao 44, por favor. Mateus 6, do 30 ao 44. E aí, outro irmão, já pode deixar a sua aberta, né? Lendo do 45 ao 56. Então, vou precisar de dois irmãos aí me ajudando. Um vai ler do 30, Marcos 6, do 30 ao 44. E outro vai ler do 45 ao 56. Por favor.
Eu acabei me empolgando, pulando os textos na hora dos slides, né? Mas o importante é a gente ler e refletir um pouco sobre ao que o texto se refere. Aí eu queria agora uma participação maior dos irmãos em uns pensamentos aqui que eu tenho em relação ao milagre da multiplicação. E eu queria aqui um depoimento, né? Qualquer pessoa que queira. Como é que você particularmente viu, né? Desenvolve na sua mente assim, pensa, realiza. Como foi esse momento? Alguém aqui gostaria de compartilhar? Como seria isso você vendo, estando e participando? Né? Conforme o texto retrata, fala. Perfeitamente, perfeitamente, Adina. Mais alguém? Mais alguém pensa diferente? Sim. Inclusive os discípulos depois na travessia duvidaram, né? E seus corações endurecidos. Ótimo, ótimas respostas, ótimas mesmo. Irmão François.
Mais algum irmão? Fiquem à vontade, viu? Por favor. Inês, espere que vai chegar a sua vez. Não precisa estar me pedindo para falar o tempo todo. Mas é justamente isso, né? Todas as palavras aqui são muito pertinentes em relação ao que de fato aconteceu, né? Também na minha cabeça, né? Eu compartilho do mesmo pensamento das irmãs, né? Do irmão Françu. E o que de fato está no texto, e a gente varia pouco, né? Sobre o que a gente pensa e o que a gente interpreta sobre o texto, mas cabe todas as palavras. Primeiro, estavam no deserto, né? Ou em um lugar pouco habitado no sentido de ter um comércio, no sentido de ter algo, de ter alguma estrutura onde se pudesse comprar. Depois é levantada a situação de que, em comprando, quanto custaria isso? Quanto de desembolso? E o texto vai falar de 200 denários? Isso, né? O que equivaleria mais ou menos um denário a um dia de trabalho ou 2 dias? Um dia? Um dia de trabalho. 800, mais ou menos 800 ou alguma coisa, né? Calculado em moedas, né? Em valor monetário. Então, mesmo que se tivesse onde comprar, não teria dinheiro para comprar, né? Então, você vê esse nível de complexidade na cabeça dos discípulos, porque Jesus disse, não, é problema de vocês, deem comida para o povo. Perfeitamente, que é diferente de pena, né? A pena, para mim, é uma coisa muito restrita, um sentimentozinho um pouco vazio, né? Agora, a compaixão lhe move, né, ao encontro do outro. E aí é um sentimento muito diferente, né? E que Jesus expressa exemplos bem, vamos dizer assim, bem nítidos e bem diretos do que é ter compaixão. E a gente, pode falar, amigo. E o texto, né, ele expressa bem todas essas reflexões. E a gente vê que se segue, né? Aí passa por esse momento, né? Não tem fila, como a gente está acostumado. Jesus não manda fazer uma fila, né? Não, bota uma fila aí e a gente vai distribuindo. Não, não aconteceu isso, até porque não tinha. Só de homens 5.000. Então, a forma de organização, né, que a gente já refletiu sobre isso e falou aqui, foi importante. Aí a gente entende sobre todo o conceito que a gente ouviu mais cedo aqui agora, né, na nossa lição. Sobre a comensalidade, sobre agregar as pessoas. E Jesus organiza de uma forma onde todos estejam um de frente para o outro, né? Todos estejam um do lado do outro, em uma roda de um convívio, como que sentados em uma mesa, né? Então, naquele momento que Jesus pega simbolicamente 5 pães e 2 peixinhos e dá graças a Deus pelo aquilo, agradecendo a Deus pelo aquele recurso, aquele suprimento, ele começa a compartilhar com quem está próximo. Aí vem agora o meu entendimento, eu acredito que o da maioria. As pessoas, com o exemplo, começam a compartilhar o que eles têm, né? Então, um pãozinho vira um pão para quem não tem nada, né? R$ 10, meu amigo, para uma mãe de família
que não tem marido, né, que vive só, criando seus filhos, é muito dinheiro, né? Aí volto de novo para o que o irmão pontuou. Apesar da inflação, apesar da carestia, 10 pães aqui, por exemplo, no bairro, está chegando a R$ 7. 10 pães. Não dá mais para você comprar pão na padaria, na primeira padaria que você vê, né? Você tem que andar para saber qual é a padaria mais barata para comprar, senão você não tem condição de comprar pão todo dia. E você tem que substituir o pão por outras coisas, né? Então a gente observa que a escassez é sempre assídua. É isso mesmo, é isso mesmo, né? O aipim, batata doce, por aí vai. É até melhor para o triglicéride, viu, seu Samuel? O senhor que gosta de comer pão, a Ucrânia não está lhe ajudando, né, nem a mim, ainda com todo esse contexto, viu? Um fruta-pão, a gente bota no lugar. Né, meus irmãos? E aí a gente segue, né, a história, e a gente pode perceber tudo aquilo que a gente viu agora mais cedo sobre a questão da comensalidade e de ser um reino agregador, né? E nós fazemos parte dessa multidão que segue Jesus, que busca a cura, que busca a transformação, e nós somos um grupo vivendo num mar de outras pessoas que compartilham também de necessidades, necessidades sociais, né? Necessidades espirituais, necessidades em seus relacionamentos, né? Necessidade de um convívio mais saudável. E a porta do reino de Deus, acredite, é aquela ali, né? Se a ficha não caiu, perfeitamente, né? Isso, perfeitamente. Né? Então, para a gente, eu acredito que seja uma alegria, né, poder refletir sobre essa situação, né? E no decorrer do texto a gente vai compreender o endurecimento do coração dos discípulos, inclusive, né, porque temiam Jesus diante de um milagre, né, que foi andar sobre as águas, e Jesus já estavam até passando eles, porque a natureza o impediam através dos ventos e do mar, né, revolto também. E o texto comenta isso.
E depois a gente vai ver que Jesus segue até outro determinado local e continua a atender as multidões e continua a atender os anseios de cada um, daqueles principalmente que tinham fé, né? Curando as pessoas. Então, é justamente isso. A incredulidade atrapalha, né, a nossa percepção em relação ao que Deus pode fazer, ao que o reino de Deus se propõe a fazer, né? E de que a gente, nós, pessoas, somos os principais que promovem o reino de Deus. Então, que a gente tenha consciência de que onde nós estamos, Jesus Cristo está. E com a gente, o reino de Deus é representado, né? Com todo esse exemplo e com toda essa lição que a gente pôde compartilhar hoje de manhã, tá bom? Então, né, a irmã Vanusa já estava ali me passando um rabo de olho. E ela está dizendo aqui que tem ali um coffee break muito especial, mas não vai ter pão, né, meu? Pão não pode. Aí, irmão François ficou de ligar para aquele rapaz lá da Ucrânia, como é? Vladimir, como é? Vladimir Zelensky. É. Né? Então, estamos liberados agora, né, para um coffee break e logo após retornaremos para o término do culto.